Oi, meus queridos amigos da FM TV. Antes de começar o nosso programa Só Livros de hoje, eu quero parabenizar o nosso querido amigo psiquiatra, médico psiquiatra da infância e da adolescência, Dr. Francisco Assunção. No ano passado, nós cobrimos aqui no programa o lançamento do livro dele sobre autismo, um livro organizado por ele, pelo psiquiatra professor Dr. José Del Porto, que acaba de ganhar o Prêmio Jabuti na área acadêmica de medicina. Tá bom? Então, vai aqui um grande beijo para o Dr. Francisco Assunção e os nossos parabéns. E hoje eu quero falar para você de um autor argentino, Júlio Cortázar. Júlio Cortázar. Eu diria que ele é o melhor contista que eu conheço. Não, ele é incrível. E não foi o Garcia Marques que inaugurou o realismo fantástico, foi o Cortázar. Eu tenho alguns livros dele aqui na minha biblioteca, né? Histórias de cronópios e de famas, que são tipos humanos que ele criou, muito interessantes, né? E ele que nomeou também. Eu tenho Alguém que Anda por Aí, Os Prêmios, que é um livro sensacional, e esse aqui. É desse que eu quero falar para você hoje, mas não é sobre o livro todo. Esse é um livro de contos, e que é o que ele escrevia, basicamente. Eu quero falar desse conto aqui, A Autoestrada do Sul. Esse livro é de 1969. Eu devo ter lido por aí, na época que saiu aqui no Brasil. E eu confesso que eu fiquei horrorizada com esse conto. Eu falei, não, isso não pode acontecer. E o que é esse conto? É tudo o que acontece quando de repente uma estrada para. Uma autoestrada, uma rodovia, ela para, simplesmente, e fica assim durante horas e horas e horas e horas. Todo mundo parado, ninguém sabe por quê. Aí começam as relações entre as pessoas que estão nos carros, que começam a descer, uma começa a perguntar para a outra, o que será que está acontecendo? Ninguém sabe o que está acontecendo. É um congestionamento monstro. E ele usa esse congestionamento para analisar o comportamento das pessoas, a alma das pessoas, o sentimento, né? É um negócio assim, é um conto absurdamente sensacional. Eu tinha 18 anos quando eu li isso, e eu vou contar uma coisa para você. Naquela época, em 1969, não tinha congestionamento em São Paulo. E tinha trânsito, mas não tinha congestionamentos monstruosos e muito menos congestionamentos em autoestradas, né? Hoje, normal, né? Não é? Mas naquela época isso me impressionou muito. Poxa, mas um congestionamento desse tamanho que dura tantos e tantos e tantos, né? Tanto tempo. Agora, o Cortázar é assim, ele te envolve, ele te prende, ele é simplesmente muito bom. O escritor Júlio Cortázar nasceu na Bélgica, mas ele era argentino, filhos de pais argentinos que estavam morando na Bélgica. Ele nasceu dia 26 de agosto de 1914 e voltou com a família
para Buenos Aires quando tinha apenas 3 anos de idade. Ele teve uma infância atípica. Ele mesmo disse que ele teve uma infância não comum. Ele foi um menino meio doente e ele lia muito, porque ele ficava muito tempo deitado, muito tempo na cama, muito tempo doente, e a mãe fazia ele ler muito. E ele adorava os clássicos da literatura, leu muito, se formou em literatura, virou professor de literatura, mas depois ele se desiludiu com a política do país dele e foi embora para a França. Aí, sem renunciar à cidadania argentina, ele se tornou também um cidadão francês. E foi lá na França que ele passou a maior parte da vida. Ele se casou lá 2 vezes, teve 2 mulheres. A última mulher dele, ele se casou em 1970 com ela. E ela morreu em 1982. Daí ele caiu naquele luto profundo, numa depressão muito grande. E 2 anos depois ele morreu de leucemia, em 1984, com apenas 69 anos. Foi uma grande perda para a literatura mundial. Então, eu quero recomendar todos os livros de Júlio Cortázar para você, se é que você ainda não leu, todos os contos, mas particularmente esse conto da Autoestrada do Sul, que é surpreendente, embora os congestionamentos já não sejam surpreendentes, né? Mas esse aqui é extremamente surpreendente. E eu sou Isabel Fonte Vasconcelos Caetano. Estou sempre aqui com você na sua FM TV, te dando aquela dica de livro que eu li, gostei e que fez diferença na minha vida. Então, gente, com Júlio Cortázar e a Autoestrada do Sul, um beijo aqui da nossa janela da Paulista e when I grow too old to dream, I'll have you to remember. When I grow too old to dream, your love will live in my heart. So kiss, kiss me, my sweet, and so let us part. And when I grow too old to dream, your kiss will live in my heart. So kiss me, my sweet, and so let us part. And when I grow
to dream that kiss will live in my heart. And when I grow too old to dream, that kiss will live in my heart. Até a próxima!